Podemos lá? Deu 3 minutos. Como é que liga? Vamos em frente, então. Pode? Oi, gente, tudo bem? A gente recebeu algumas perguntas muito interessantes aqui nas nossas redes sociais do IBP e eu queria compartilhar com vocês. A indústria de combustíveis fósseis vai acabar? Como vai ser com a transição energética? Vamos ver se eu sei, né? A indústria de combustíveis fósseis não acaba nem tão cedo, né? A indústria de combustíveis fósseis, a indústria do petróleo, ela tem a capacidade de promover a segurança energética, né? Uma indústria em que você consegue extrair combustíveis que são confiáveis, a preços competitivos. Então, o que a gente entende é que a segurança energética necessária hoje em dia, ela advém da indústria do petróleo. Então, essa transição energética que vai acontecer nos próximos anos, ela vai acontecer junto com a indústria de óleo e gás. E essa indústria tem a capacidade de atender a sigla, né, ESG, que a gente acompanha agora, né, Environmental, Social and Governance, atendendo todos os KPIs, todos os indicadores que vão ser necessários para essa descarbonização do segmento energético através de tecnologias, através dos recursos que advêm do setor de óleo e gás. Então, na verdade, a indústria do petróleo, ela colabora com a transição energética, ela vai ser uma grande colaboradora dessa indústria. Então, a gente ainda tem muitos anos de indústria do petróleo pela frente. Por que importamos diesel e gasolina? O Brasil não é autossuficiente na produção de petróleo? Sim, nós importamos diesel e gasolina porque a capacidade de refino no Brasil está abaixo da demanda. A demanda é superior. A gente ainda importa 25% do diesel consumido no Brasil, em torno de 4% da gasolina. Para se aumentar essa oferta interna, teria que haver investimento em refinos. Apesar do mercado ser aberto há mais de 20 anos para investimento, infelizmente, por conta de toda uma intervenção em preços, um histórico ruim de intervenção em preço, o investimento não veio, né? Então, o que a gente tem que fazer é respeitar as regras de mercado para atrair investimentos e aí ampliar a capacidade de refino e aí sim estabelecer uma dinâmica competitiva que vai gerar a redução de preço dos combustíveis. Por que uma indústria bilionária precisa de subsídios como o Repetro? Bom, em primeiro lugar, o Repetro não é subsídio nem uma renúncia fiscal. A indústria de óleo e gás compete no mundo inteiro por recursos e é super importante, dentro de cada país, a atratividade geológica e a adequação do seu arcabouço regulatório e do seu quadro tributário. Nesse aspecto, o Repetro veio introduzir no país uma equalização do sistema fiscal brasileiro no tratamento de investimentos. Assim, os investimentos são tratados aqui no país como em outros países. Sem a existência desse mecanismo, muitos dos projetos não seriam implantados aqui no país. Nesse sentido, teríamos impacto na produção, teríamos impacto na geração de empregos, na balança comercial e na arrecadação de tributos. Vale lembrar que a taxação média aqui no país é em torno de 40%. E no setor petróleo, ele é da ordem de 70%. Então, essa taxação exclusiva, na verdade, compensa em muito o fato de você não onerar os investimentos aqui no país. Se o Brasil exporta petróleo, por que a gasolina é tão cara? Bom, para entender a precificação dos derivados, é importante a gente entender as diversas parcelas que compõem este preço. Em primeiro lugar, nós temos o combustível fóssil em si, que é a parte que sai da refinaria e é derivada do petróleo. Em segundo lugar, a gente tem a parcela dos biocombustíveis, ou seja, o etanol anidro na gasolina e o biodiesel no diesel, que são parcelas importantes quando a gente trata da transição energética e da descarbonização da economia. Depois, nós temos os impostos federais e estaduais. E, por último, a margem da distribuidora e dos postos revendedores. Esta margem é bruta, tá? Ela ajuda a pagar todo o custo de espalhar o combustível por todo o Brasil, misturar o produto, o biodiesel, com diesel e abastecer os 41 mil postos no Brasil. No caso da gasolina, os impostos federais e estaduais respondem por 39% do produto, ou seja, 2% a mais do que o custo do combustível fóssil em si, que representa 37%. Nesse sentido, nós temos que parar de pensar
no preço dos derivados apenas considerando a parcela do petróleo. No que se refere aos impostos, o Instituto defende que a gente tenha uma simplificação tributária para que a sociedade entenda exatamente o tamanho do imposto que está sendo pago. E é por isso que a gente faz uma defesa da monofasia do ICMS, que significa uma cobrança única do imposto sobre o produto, com alíquotas uniformes em todo o país e específicas por litro do produto. A lei do gás não veio para diminuir o preço e aumentar a competitividade, porque o preço só sobe. Bem, preciso dizer que são duas coisas diferentes. A lei do gás veio com um objetivo mais amplo de abrir o mercado a outros agentes. Anteriormente só tinha a Petrobras vendendo e comprando gás natural. Hoje tem mais empresas, mesmo há um ano somente da lei do gás, já temos vários agentes que estão vendendo gás. E isso cria uma diversificação e também competição entre os agentes, o que pode vir efetivamente a ter preços mais competitivo. O problema é que o preço do gás natural, que é bem diferente do preço do gás do botijão, tá? O gás natural é o gás canalizado. O preço do gás canalizado depende de outros fatores, por exemplo, o preço do gás internacional. E hoje o preço de gás no mercado internacional está muito alto, inclusive pelos efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia. E se todos os carros forem elétricos, o que acontece com a gasolina? É difícil um cenário em que todos os veículos sejam elétricos, né? Cada país vai fazer a transição energética que puder, que souber e que couber no bolso da sua população. Não é porque uma solução de transição foi boa e importante para um país pequeno do norte da Europa, por exemplo, que ela vai ser interessante para o Brasil ou para um país como a Índia, por exemplo. Então, cada país vai ter uma estratégia diferente e não necessariamente essa estratégia passa pela eletrificação da frota dos seus veículos leves. Por causa disso, as políticas públicas relacionadas à transição energética devem proteger a sua população pensando no que cabe no bolso da sua população, e a eletrificação da frota de veículos leves está inserida nesse contexto. Por isso, é difícil que você tenha uma universalização da eletrificação da frota, assim, no mundo inteiro, que todos os veículos passem a ser veículos elétricos. Eu acho que a gente vai ter uma eletrificação aí ao longo dos anos, mas não tão espraiada dessa forma. Então, são muitos anos de gasolina ainda pelo mundo. O setor de IP ainda tem espaço para ser atrativo, apesar da pressão vinda da transição energética? O setor de IP ele vai ser uma parte fundamental na questão da transição energética. Isso porque essa indústria ela se caracteriza por ter recursos e por ter no seu DNA a inovação tecnológica. O setor de IP ele trabalha em áreas remotas, em área offshore, e esse é um atributo fundamental para que o setor de IP tenha um papel fundamental na transição energética, trazendo tecnologias que viabilizem a descarbonização das operações, o uso, captura de carbono e também em outros projetos dessa natureza. Que motivos influenciam no preço do petróleo? O petróleo, como a carne, o trigo, o algodão, é commodity, né? Então são produtos mais ou menos padronizados, obviamente que tem uma diferençazinha de um para o outro, que preço um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas que seguem a mesma tendência. O que influencia em preço de commodities? É oferta-demanda. Se tem excesso de café no mercado, o preço cai. Se tem falta de soja no mercado, o preço sobe. E é assim para o petróleo também. E esses incentivos se dão no sentido que se tem falta, que se incentive ao aumento de produção e vice-versa. Você vê aqui no mercado agora o preço do carro usado ter subido porque estava faltando carro novo no mercado. Então, a gente sente que o mercado funciona dessa maneira. Mas o problema principal no preço do petróleo aqui para o brasileiro, como no preço de todas as commodities, é a questão do câmbio. O poder de compra da nossa moeda, e a gente usa o real, ele caiu muito. Para você ter uma noção, em 2008 a gente tinha um petróleo a $105 e a gente tem hoje, semana passada, $105. Mas a nossa moeda desvalorizou 120%, ou seja, a gente perdeu o poder de compra. Então, para o brasileiro, fica um pouco pior. Então, tanto no posto de combustível quanto no supermercado, o poder de compra nosso, com a nossa moeda desvalorizando, ele fica menor.
Como é que a gente melhora isso? Atraindo investimentos, mais moeda forte para o Brasil, investimentos em refinarias, em produção de petróleo e outras áreas, para que a nossa moeda se valorize e aí a gente consiga comprar mais com o mesmo valor em reais. Por que o Brasil adota a precificação internacional para os combustíveis? Como os demais países fazem para evitar repasses seguidos do aumento de combustíveis? Bom, o petróleo e os derivados são commodities que têm seu preço definido no mercado internacional. Fugir dessa referência internacional na precificação interna é correr o risco, a médio e longo prazo, de desabastecimento do país. E isso vale para qualquer commodity, minérios, grãos. É por isso que 80% dos países que nós estudamos adotam uma correlação de preços direta entre os preços internos e o preço no mercado internacional. Dessa forma, você garante uma estabilidade de abastecimento no país. No restante dos países, a gente verifica alguns controles, alguns mecanismos diretos e indiretos de interferência de preço, seja para minimizar a volatilidade de preço, seja para fazer controle de preços em si. Os países que adotam mecanismos de controle de preço, você acaba sempre levando a problemas de abastecimento, a desequilíbrios de mercado e desincentivo ao investimento e acabam comprometendo as contas públicas. Geralmente são países que são grandes exportadores de petróleo, que fazem esse tipo de mecanismo. Nos demais países que você tem um mecanismo de controle de volatilidade, a gente verificou que eles são menos danosos do que os de controle de preço, porque são temporários, mas eles são extremamente difíceis de se administrar. E normalmente eles requerem políticas públicas muito claras e específicas e por tempo determinado. Então, mas o que nós percebemos é que os países desenvolvidos e que têm menos problemas de abastecimento são os países que adotam um alinhamento do preço interno com o mercado internacional. Qual o papel dos estados nessa abertura? Bem, a cadeia do gás natural ela é dividida entre a responsabilidade a nível federal e a responsabilidade a nível dos estados. E os estados eles têm responsabilidade para a regulamentação da distribuição e para alguns impostos, que são muito importantes na precificação do gás. Então, existe toda uma regulamentação que vai ter que ser aprimorada, melhorada nos estados, e alguns estados estão mais à frente dos outros, e isso vai melhorar, né, a competição a nível do cliente final, vai permitir que grandes indústrias possam comprar seu gás separadamente da distribuidora de gás. E isso certamente deverá trazer mais competitividade no preço do gás também. Tô dispensada? Tem que fazer de novo? Tô de recuperação? Perfeito. Certo? Fez essa, então? Foi?